Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E aqui, você que sempre acompanha o Super Notícias e em especial, claro, o Resenha Cast, sabe que é um espaço destinado a eternizar histórias. E hoje terei a honra de eternizar a história dele, o empresário e líder de uma empresa que é uma das principais no segmento de suplementos naturais. Falo dele, Sullivan Rodrigues, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Sullivan, primeiramente, seja muito bem-vindo. É uma honra muito grande poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Um prazer enorme estar aqui, num dos canais que são referência no Leste Mineiro. E muito feliz de estar batendo um papo, resenha, né? Com certeza. E, Sullivan, para começar nosso bate-papo e até para poder entrar na sua história como profissional, e eu gosto muito de conversar com pessoas que em um certo determinado momento da vida acabam fazendo uma escolha que acaba dando o norte da carreira profissional dessa pessoa em questão, como é o seu caso. Onde eu quero chegar? Você tinha um trabalho, em determinado momento da sua vida você optou em entrar em um outro segmento e fazer desse segmento a sua vida profissional. Como é que foi esse momento para você? A história, vou resumir, né, porque é extenso. Eu formei numa área de tecnologia, formei em ciência da computação, aspirava a trabalhar nesse mercado da tecnologia. Comecei trabalhando numa empresa de tecnologia, trabalhei prestando serviço para a Oi, trabalhei na Nokia, trabalhei na Siemens, trabalhei por 12 anos nesse segmento. Mas a gente sempre busca novos desafios, né? E a minha passagem anterior, eu trabalhei 13 anos na indústria farmacêutica, trabalhando como propagandista médico, visitando os médicos, levando novidades, medicamentos. Sim. Mas sempre tive um anseio de estar empreendendo, né? De ter a minha própria empresa, ter os meus próprios processos, meus próprios produtos. E há 1 ano e meio tomei uma decisão muito difícil. Acho que a virada de chave da CLT para o CNPJ ela dá muito medo. Acho que talvez por isso grandes profissionais aí de grandes corporações que têm esse desejo de empreender, eles ficam um pouco bloqueados para isso. Mas tomei coragem, me preparei para esse momento, visualizava esse momento e há 1 ano e meio nós iniciamos a Navilos, que é uma empresa de nutracêuticos e fitoterápicos que tem como grande foco trazer qualidade de vida, saúde para as pessoas. E em relação à questão voltada para essa escolha que você fez hoje, passados quase 2 anos, você se sente feliz de ter tomado essa decisão lá atrás? Gustavo, hoje eu penso assim, por que eu não tomei essa decisão antes? Que bom. Por que eu não fiz isso antes? Né? A gente fica muito com medo, né? A gente tem... E eu falo que nesse pouco tempo, quase 2 anos, hoje eu passo por profissionais que prestam serviço para mim, eu olho para ele e falo assim, por que esse cara não abre empresa? Sai dessa. Por que esse cara não... Um grande potencial desse, uma prestação de serviço, um tino comercial, por que ele não toma essa decisão? Então, não é fácil você sair de empresas, igual eu falando ultimamente aí da indústria farmacêutica. São bons salários, né? A indústria ela cedia o colaborador com benefícios, com um monte de coisa. Então, só que você fica muito preso, né? Não estou falando que existe certo ou errado. Sim. São opções na vida. Então, hoje eu olho para trás e falo assim, eu tinha que ter tomado essa decisão com 30 anos de idade. Se com 30 anos de idade eu tomo essa decisão, eu estaria hoje num outro momento, mas eu acho que a nossa caminhada, Deus, ele coloca, né? Ele nos prepara para isso. Sim. Então, eu acho que todo esse momento que passou foi muito importante para consolidar, para aprender, para testar, para validar muita coisa. Então, hoje, eu acho que falar que eu estou realizado, eu acho que é um termo muito permanente, né? Sim. Mas eu estou realizando, né? Eu estou feliz com o momento que hoje eu vivo e
muito com perspectiva muito boa de crescimento. Ainda no gancho voltado para essa decisão que você tomou lá atrás, por que você escolheu o ramo de suplementos naturais? Eu vim inserido dentro da indústria farmacêutica, né? Trabalhei com medicação sintética, só entrando um pouco no detalhe. Hoje, a primeira escolha de muitos médicos diante de uma doença, de uma patologia, é entrar na urgência com a medicação sintética. Só que tem muitas patologias que a primeira escolha vem cada vez mais se consolidando com o nutracêutico. Sim. Então, só para você poder entender um pouco, né, eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Hoje você tem, hoje a gente trabalha com um produto para artrose, né, que é o desgaste da cartilagem no joelho, no ombro, na coluna, aonde ela esteja. Aí eu vou falar da especialidade que trata. Na verdade, várias especialidades tratam. Mas quando o ortopedista ele pega esse paciente, ou o reumatologista pega esse paciente que entra no consultório e ele tem esse diagnóstico para artrose, você tem o perfil etário acima dos 45, estou falando em geral, acima dos 45, polimedicado, limitação renal talvez, limitação hepática talvez, limitação cardiológica, talvez. E o suplemento natural é uma excelente ferramenta para você entrar nessa pessoa, para usar isso a longo prazo. Então, por exemplo, quando eu falo da medicação sintética, quando o médico ele faz o diagnóstico da artrose e esse paciente ele tem muita dor, ele entra com sintético temporariamente e faz o restante do tratamento com a suplementação natural. Por que eu peguei essa patologia? Porque já é primeira escolha no tratamento de 3 a 6 meses. Já se usa Sim. isso. Dentro da oftalmologia, né, falando especificamente de doença, degeneração macular relacionada à idade, você tem um grande preventivo que hoje é utilizado pelos oftalmologistas, que é a luteína e a zeaxantina. Hoje, na gastroenterologia, esteatose hepática, que é gordura no fígado, você tem a vitamina E, a silimarina, entrando como principal terapêutica. Então, o médico que olha para frente, tem um arsenal terapêutico para tratar, ele vai olhar assim, eu tenho complicações que eu posso ter com o sintético e eu tenho agora ferramentas de suplementos naturais que eu vou ter risco baixíssimo com esse paciente. E dentro da indústria, trabalhando com sintético e vendo essa crescente dessa área de nutracêuticos, eu pensei, é essa área que eu vou querer atuar. E aí eu fui buscar informações. Hoje, no mercado dos Estados Unidos, do mercado total de medicamentos e nutracêuticos, se a gente pode colocar assim, 30% é o share de nutracêuticos. Você consegue adivinhar qual que é o percentual aqui no Brasil? Qual que seria essa equivalência? Só chuta um número. O que você acha? Se lá é 30, aqui seria quanto? Mais do que 30. 3%, Gustavo. Nossa, errei. 3%. Porque a gente tem... Lá já se usa. Você com certeza já deve ter escutado pessoas falando assim, melatonina eu trago dos Estados Unidos. Ômega 3 eu trago dos Estados Unidos. Glicosamina e condroitina eu trago dos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, e você já entrevistou vários profissionais, pós-pandemia mudou muita coisa. Com certeza. Né? Também áreas. Na área de saúde também não é diferente. Demais. Então, fala-se mais sobre nutracêuticos. Hoje na internet você tem vários médicos falando sobre o magnésio treonato e os benefícios que ele tem, sobre a coenzima Q10 e os benefícios que ele tem, maca peruana, um tribulus terrestre, tem muita coisa. E a Navilus, ela vem para atuar nesse mercado, trazendo produtos de qualidade e com custo acessível para essa fatia do mercado poder ter acesso. E é interessante você tocar na questão do custo acessível, porque nós sabemos, né, a realidade de milhões de pessoas que moram não só em Governador Valadares, mas em todo o Brasil. E às vezes, Sullivan, muitas pessoas acham que ter um suplemento dentro da sua dieta, do seu plano alimentar, seria um luxo.
E muitas pessoas, às vezes, por não ter ali uma quantia tão exorbitante para poder estar fazendo um gasto com o suplemento, deixa de usar algum suplemento que às vezes o médico passou, que às vezes o próprio nutricionista passou para ela, por conta do alto preço ou do alto valor desses produtos. Qual que é a visão e qual que é a preocupação e o tamanho do seu olhar para essa questão específica, principalmente se tratando de suplementos naturais? Eu acho que cada pessoa ela vai ter a sua necessidade. Então, partindo do princípio que eu vou colocar o meu exemplo. Sullivan, faço atividade física, sou adepto dessa área de nutracêuticos, suplementos naturais. Qual que é a minha demanda? O que eu gastaria com isso? Então, se eu faço academia hoje, para eu ter os benefícios, eu vou suplementar uma creatina. Sim. Né? Hoje, se eu tenho uma necessidade para concentração, para memória, para foco, se eu não tenho nenhuma doença relacionada com isso, eu consigo, por exemplo, suplementar uma coenzima Q10, uma fosfatildilcerina. Eu tenho um monte de substâncias que vão me ajudar a ter o combustível para essas áreas. Vou te dar 2 exemplos. Vamos para a parte mental. Outro dia, as pessoas me procuram, sabe que eu trabalho com isso, então elas me perguntam, elas ficam achando que eu sou médico também. Eu falo, não, eu não sou médico, o que você está precisando? Não, Sul, porque eu vou fazer um concurso e eu preciso de dar um up, eu preciso... concentrar. Eu falei, será que você não tem que consultar um neurologista? Ou você está pensando que eu vou falar para você tomar um Venvance ou um metilfenidato, que é uma Ritalina, popularmente falando. Então, as pessoas têm isso, né? Eu falo pelo meu pai. Hoje a gente vive uma geração, eu falo que nem a geração, o momento. O momento tecnológico trouxe muito conforto. A gente aperta um botão, o ar tá ligado, a televisão tá ligada, tá tudo ligado. Então, meu pai, ele é muito adepto do seguinte, eu quero um remédio para eu ter isso, eu tenho um remédio para ter isso. Meu pai quer tomar um monte de remédio. Sim. Então, a pessoa me procura e fala assim, eu quero um milagre para eu estudar e passar no concurso. Então, assim, o que a Navilus tem para isso? A gente tem um produto chamado COG10, que ele vai dar o combustível para que o cérebro funcione corretamente. Como é isso? Qual que é a fisiologia do cérebro? A gente tem os neurônios que fazem sinapses, que fazem ligações com outros neurônios, e assim ele tem toda a sua atividade. Estou resumindo muito, claro. Bem resumido. Então, qual que vai ser o combustível para que o cérebro desempenhe? O magnésio, uma coenzima Q10, entre outras coisas, né? Então, essa pessoa que está buscando isso, ela tem que buscar o suplemento para que o corpo funcione bem. Vou pegar uma outra situação, talvez um pouco mais fácil de assimilar. A pessoa me procurou outro dia e falou o seguinte, Gustavo, eu tô com cãibra, Sullivan. O que você tem para cãibra? Come banana, meu filho. Eu falei assim, beleza. Por que você tá com cãibra? Como é que tá sendo sua atividade física? Não, eu joguei bola sábado de manhã, à tarde e domingo de manhã. Aí não tem como. Meu amigo. Quase que eu falei assim, vai ali no ferro velho, lá tem 2 pernas novas e troca tudo lá que fica tudo certo. Verdade. Então o que acontece? E justamente em cima do que você falou, eu tenho cãibra. Falta de quê? Suplementação, o popular fala, né? Suplementação de potássio. Nós temos um produto lá que tem potássio e magnésio, que leva o potássio para a musculatura. Sim. Porque se você suplementa só o potássio e você não tem magnésio no organismo, né, e o magnésio hoje, o mineral, não vou falar o mais importante, mas um dos mais importantes, ele participa de mais de 300 processos metabólicos no organismo. Ele é aquele computadorzinho que fica ali direcionando para onde vai a vitamina e o mineral, resumindo. Então, por exemplo, quem vai fazer esse trabalho de levar o potássio aonde ele precisa trabalhar é o magnésio. Aqui no Brasil nós não temos, as nossas terras não são vulcânicas, que é uma grande fonte de magnésio. Outra fonte de magnésio, nozes e castanhas. Será que faz parte da alimentação do brasileiro? Acho que não. Mas a gente tem outras fontes de magnésio também. O próprio pepino também é uma fonte de magnésio. Mas por que cresce muito esse mercado? Porque é muito cômodo. Eu acordo de manhã, tomo minhas 15, 20, 25 cápsulas por dia. Suplemento vitamina E, magnésio, óleo de semente de abóbora, tudo isso. Então, eu acho assim, a pessoa, ela quer começar a suplementar, procura um nutricionista, procura um médico. Se ela tem um problema, procura um médico.
ou um nutricionista, um profissional que vai entender disso para poder ajustar cada caso. Para ela poder ter assertividade e uma resposta terapêutica muito satisfatória. Quais são os principais desafios de empreender nesse segmento? Conhecer. Aquele meme da internet, sem a ajuda de um profissional não entra, não. Nós temos grandes concorrentes, pessoas que entendem, e também temos alguns concorrentes que não investem em qualidade. Né? Outro dia eu rodo muito as farmácias para poder entender o mercado. Eu vi um ômega com concentração de 10 miligramas, muito pouco. Então, o grande desafio é entender para onde nós estamos caminhando e quais são as novas tendências. O que vai ditar essas novas tendências? Novos estudos, talvez novas substâncias. Hoje a gente não está tendo o mercado, a indústria farmacêutica. Imagine eu que saio do ramo de tecnologia, onde um processador num ano ele tem uma velocidade, no outro ano ele é o triplo da velocidade. Na indústria farmacêutica isso é muito mais devagar. Então eu senti muito a falta de inovação em novas substâncias. Mas a todo dia tem se estudado novas terapêuticas, novas abordagens. Então a gente trabalha com desenvolvimento de produtos, fazendo fórmulas aonde vai atender a pessoa em determinado propósito, com o que está em evidência e cada vez está sendo estudado. Sim. Então, se você não tem um trabalho de entender o que vem de novo, quais que são sendo as novas abordagens, igual, por exemplo, dentro da classe médica, os congressos funcionam assim. Né? O médico, quando vai para um congresso, são novas terapêuticas, novos estudos, novos testes que estão sendo feitos. Né? No meio do ano, todo ano eu participo da maior feira da América Latina, ela chama Natural Tech. Vai ser lá em São Paulo. Inclusive, esse ano, a Nablus vai estar com um stand em parceria com uma linha de produtos específico para academia, que é a US Nutrition. A gente está nesse projeto com a indústria de Belo Horizonte e a gente vai estar presente para ver as novas abordagens. Aí você pode me perguntar assim, Sullivan, e o que tem de novo? O que você tem visto de novo? Tem visto muito forte entrando aí o magnésio treonato, está muito em evidência. A cúrcuma, ela já está em evidência já há algum tempo. Maca peruana e tríbulos terrestres cresce absurdamente, porque hoje a preocupação do homem, eu vou falar para o homem, mas a maca peruana e o tríbulos também, mulheres usam. Sim. Mas eu vou falar para o homem. Hoje, a saúde masculina, principalmente pós 40 anos, ela está muito em evidência, né? Os homens eles se preocupam muito com a virilidade deles. E muitas vezes o uso desenfreado aí de tadalafila, de sildenafila, vai ocasionar aí uma disfunção erétil mais para frente. Então, por exemplo, a maca peruana é uma ótima ferramenta para isso. Sul, funciona igual tadalafila? Não funciona igual tadalafila. Cada um no seu quadrado. Mas que é um ótimo suplemento para o homem, para a mulher, na questão do libido, isso aí é inquestionável. Qual que é o seu grande sonho com a sua empresa nesse segmento? Gustavo, eu vejo assim, a gente pode ter sonhos, eu vejo um passo de cada vez, projeto uma empresa nacional, né? Não sonhava com o internacional, mas a gente teve uma grata surpresa em janeiro. A gente passou da primeira fase de aprovação no FDA, que é o Food and Drugs Administration, que é a agência de vigilância sanitária dos Estados Unidos. Eu vou até estar no meio do ano na indústria, na Flórida, para a gente poder também estar comercializando nos Estados Unidos. Lá é um projeto engatinhando, sim, mas o que eu consigo visualizar nacionalmente, a gente está em todos os estados. Hoje a Nablus está em 6 estados e no Distrito Federal. É um trabalho que está iniciando, né? Consolidar marcas não é um trabalho fácil, é um trabalho de muita persistência, é um trabalho de muito suor, claro. É um trabalho que o vendedor,
o representante, o gerente, ele tem que comprar o projeto. E quando você leva isso, né, a gente é muito subestimado, né? Falo todos nós. Estava vendo uma entrevista do Pep Guardiola, um dos maiores nomes do futebol mundial, e ele falando como ele é subestimado. Imagine ele, Gustavo. Ele é subestimado. Eu vou dar de vítima agora e falar que eu sou subestimado. Então, ele dando entrevista falando o seguinte: como treinador do Barcelona, o Barcelona ganhou tudo. Você tinha o Messi. Treinador do Bayern de Munique, campeão alemão, campeão de tudo, sempre ganhou. Ele hoje no City, você tem um dos melhores. Nunca ele tem mérito, né? Então, eu falo assim, quando a gente chega na farmácia, nos nossos clientes, para vender a marca, o primeiro olhar é desconfiança. Realmente, nosso produto, ele, com tantos bons produtos no mercado, acaba subestimando, mas com o trabalho a gente vai colocando, com a recompra, os clientes vão gostando, né? As nossas embalagens têm um visual diferente. O visual já é a própria venda. Sim. Né? E com produtos, igual nós estamos com 7 produtos já aprovados pelo FDA, isso traz um outro patamar para os nossos produtos. Então, assim, voltando à pergunta, o sonho é consolidar nacionalmente. Mas hoje eu não olho para isso. Hoje eu olho para consolidar regionalmente. Hoje a Navilos tem 12 representantes comerciais. Nós temos muita como a gente trabalha com a indústria, colaboradores indiretos, nós passamos de 50, que não são da Navilos, mas são da indústria, que a gente tem esse contrato, esse vínculo com a indústria. Então, eu vejo um passo de cada vez, né? Quero ser grande, mas eu estou aqui dando um passo de cada vez, fazendo o trabalho de casa, o dever de casa com o meu time em campo, fazendo consolidar as vendas e ganhando escala aos poucos. Isso, escala aos poucos, mas sustentável. Com certeza. Sullivan, em relação à questão a todo esse universo fitness existente em Governador Valadares, e quando eu me refiro a esse termo universo fitness, eu englobo várias academias existentes na nossa cidade, lojas de suplemento, boxes de crossfit, lojas de roupas fitness, né, para o segmento feminino, e aí você tem as lojas de artigos esportivos, onde você também encontra roupas, masculinas e femininas para quem corre, para quem faz academia, para quem faz crossfit, enfim. É um mercado que tem crescido muito aqui em Governador Valadares, diferentemente de outrora. Se você pensar 20, 30 anos, seria inimaginável você ver todo esse universo fitness tão grande como é nos dias de hoje aqui na nossa cidade. E você também integra esse setor. Como é que você vê o crescimento desse segmento? Até porque hoje em dia todo mundo conhece várias e várias pessoas que praticam academia, logo precisa comprar suplemento, precisa comprar uma roupa para poder praticar musculação ou crossfit. Enfim, o Sullivan que está inserido nesse segmento, como é que você vê esse mercado? Gustavo, é um mercado que só cresce, né? Você mesmo falou. A gente acaba conversando com donos de lojas de suplementos, donos de academias, crossfit. É uma crescente, é um trabalho que hoje, eu falo, nos últimos tempos, ele vem dando resultado, mas quem foi pioneiro sofreu muito. Verdade. Ele, para passar aquele período ali de vender um conceito, ele teve que trabalhar e muito. Você pode perceber que, igual Valadares é uma cidade quente, né? Essa questão com aparência é muito regionalizada. Eu falo assim, você vai na praia, as pessoas se preocupam com o corpo, porque ela tem que usar um biquíni, os homens, o sunga, enfim. Então, existe uma preocupação para a academia. Já existia isso nas regiões praianas. Em Valadares, foi crescendo esse movimento, né? Hoje, sem imaginar que 15 anos atrás a gente tinha esse monte de academia, estúdio, crossfit, a gente não tinha isso aqui, né? Lojas de suplementos também, os pioneiros aí da cidade, até mandar um alô pro Jefinho, lá da Suplefit,
a gente não tinha esse tanto de lojas vendendo esse tipo de suplemento. Então, eu vejo que o mercado cresce, mas o consumidor, o cliente, ele tem que ter um olhar para as empresas que vão oferecer realmente produtos de qualidade. Com certeza. Né? Porque hoje, vou colocar, falando de Governador Valadares, vou colocar 2 ramos de negócio que antes a gente não tinha aqui. Primeiro foi o açaí. Verdade, verdade. Valadares não tinha o hábito de comer açaí. Nossa, abriu um açaí. Abriu um monte de açaí. Quem ficou no mercado? Quem tem um atendimento bom, um produto ótimo. Verdade. Sushi. Quem comia sushi em Valadares? Hoje a gente tem várias lojas de sushi aqui em Valadares. Nem hábito era. Sim. Então eu coloco esses 2 segmentos associando com a parte fitness. Sim. Como cresce. E bater palma para essas pessoas que levam o esporte, que trazem saúde. Já vou fazer um paralelo. Quantas corridas tinha em Valadares? Não tinha corrida em Valadares. Hoje, graças a Deus, você tem muitas pessoas movimentando. Sim. Com trabalhos até específicos. Fulano, trabalha só com corrida. Então, assim, isso é muito bom. Porque as pessoas, elas se cuidando mais, menos problemas que elas vão ter lá na frente quando a conta chegar, né? Ano passado, uma pessoa que jogava bola teve um infarto. Uma coisa trágica. Não tinha acompanhamento, não sabia dos problemas e teve um infarto. E essas coisas vão trazendo mais informações para as pessoas, para ela pensar assim, eu preciso me cuidar. Ou procurar um médico, ou procurar um nutricionista, para poder suplementar, para poder ter esse combustível para que o corpo funcione bem. Eu preciso que o corpo funcione bem. E aí, aproveitar um outro paralelo. A pessoa fala assim, mas suplemento natural a gente consegue ter ele através da alimentação. Hoje, a gente tem alimentos cada vez mais modificados. Eu lembro que quando eu comia goiaba, há anos atrás, do supermercado, ele tinha o mesmo gosto da goiaba que tem na casa da minha mãe. Hoje eu vou comer uma goiaba no supermercado, ela não tem gosto. Sim. Por quê? Quantidade de agrotóxico que entra, quantidade de modificação. Hoje você tem pão com glúten, você tem um monte de coisa que inflama, que tira essas vitaminas e minerais dos alimentos. Então, por que também cresce o suplemento? Porque você já não tem essa fonte dos alimentos. Eles até contribuem um pouco, mas a quantidade que é inserido de agrotóxico, isso dificulta muito essa questão da absorção de vitaminas e minerais. Então, até meu menino chegou lá na minha mãe, que a gente foi lá e falou, pai, não tô gostando dessa goiaba da minha avó, não. Essa goiaba tá com gosto estranho. Eu falei, meu filho, essa goiaba é o sabor dela. O que não tem sabor é a do supermercado. Então, eu vejo essa preocupação, Gustavo. Hoje, se a gente não se cuidar, se a gente não buscar que o corpo ele funcione da maneira adequada, a conta vai vir mais tarde. E aí fica ruim. Você é empreendedor, tem empresa, logo é um líder. Como é o Sullivan Líder? O Sullivan Líder é aquele que trabalha junto. Trabalha junto, cobra, tem empatia. Daqui a pouco eu coloco uma figura também idealista, né? Isso. Mas eu procuro ter empatia porque eu preciso entender o que esse parceiro, esse colaborador que está junto comigo, o que ele consegue potencializar ali na venda. Eu tento liberar, eu falo tento porque nem sempre a gente consegue. Pelo exemplo, tento dar meu exemplo. Eu procuro transparecer o meu olhar positivo, de acreditar sempre na venda, que aquilo acontece, que só eu saindo de casa, só de eu estar no ambiente, na farmácia, no cliente, no supermercado, aonde quer que eu esteja, eu preciso exalar energia positiva. As pessoas precisam olhar para mim e falar assim, esse cara tem um bom humor, esse cara, ele é um bom vendedor.
Então, eu tento trazer isso, essa positividade de chegar, de ser diferente mesmo. Sim. Até coloco um caso, a gente foi semana passada no Espírito Santo, nós fomos vender numa região lá que a gente já vende. E aí quando nós chegamos lá, né, eu tava vestido e tal, e aí o dono da loja, quando eu cheguei, ele falou assim, caramba, chegou o Súlio, o dono da empresa veio aqui. Cara, como é que você consegue chegar aqui com esse sorrisão? Você saiu que horas de Valadares? Isso era uma sexta-feira. E aí eu até brinquei com ele e falei assim, você fala que representante não trabalha sexta-feira, vim te mostrar o contrário. Que é totalmente o contrário. Vim te mostrar o contrário. E aí nós batemos um papo, fizemos uma ótima venda lá para eles lá, é uma rede que tem em Nova Venécia. Nós fizemos uma ótima venda. E quando nós saímos, eu virei pro nosso representante e falei assim, o que você achou? Ele falou, rapaz do céu, você visita esse cara tem 2 anos. Eu falei, não, esse cara visita tem 3 meses. Então, assim, eu vejo do líder, ele tem que trazer e falar assim, isso aqui é possível. É só querer. Isso aqui é possível. É colocar o meu olhar para que ele veja que não tem dificuldade, é trabalho. Claro que um trabalho estratégico. Sim. Eu não quero que os meus colaboradores trabalhem muito. Eu quero que eles trabalhem assertivamente. E trabalhando assertivamente, trazem excelentes resultados para nós. Você, tanto na sua outra carreira e principalmente agora, já conviveu com centenas de milhares de pessoas. E o mais interessante é que a nossa vida ela é feita de relacionamentos, né? Você precisa ter um bom relacionamento com o seu cliente, com os seus colaboradores e, claro, no contexto pessoal, com a sua família. E a nossa vida ela é feita de pequenos relacionamentos. E também é feita de pessoas importantes e mais do que especiais no contexto profissional e principalmente na nossa vida pessoal. E sobre pessoas e sobre ser líder. Você é o grande líder de 2 pessoas específicas que eu tenho certeza que são os grandes amores da sua vida, que atendem pelo nome de Vitor e Arthur. O quanto que eles são importantes na construção do homem Sullivan? Na verdade, chega até a puxar um pouco. Na verdade, eu acho que como homem, quando a gente se transforma, quando a gente vira pai, esquece o que passou. A gente se transforma em outra pessoa. Eu falo que o Vitor e o Arthur, eles são a minha versão melhorada, né? A minha evolução. Quando a gente não tem filhos, a gente pensa muito na gente, né? A gente pensa muito somente em nós. E o filho, ele possibilita você exercer o amor incondicional, né? O amor que não precisa de retorno. Sim. Né? A gente sabe que a relação homem e mulher, ela é condicional, né? Não existe relacionamento, mesmo que seja amoroso ou de amizade, aonde só um entrega. Porque a partir do momento que só um entrega, essa relação termina. Tá errado. E com os filhos, você não precisa desse retorno. O pai, quando ele consegue enxergar isso, que ele só consegue dar e não precisa receber, não precisar receber é diferente de receber. Com certeza. Você recebe esse amor também, mas você não precisa estar recebendo esse amor. Então, quando você consegue entender essa dinâmica, eu acho que você chega em outro nível de ser humano mesmo. Então, meus filhos, eles são um grande desafio para mim, né? O Arthur e o Vitor, eles fazem parte da minha vida e me ajudam e muito como ser humano. Com o desafio de ter... O Vitor tem 16 anos, um adolescente. O Arthur está com 20. Né, tá iniciando aí essa fase adulta, né, com faculdade e trabalho. A grande vontade nossa é entrar nessa vida para que ela seja o menos doloroso possível. Sim. Só que não cabe a nós, né? As lutas é de cada um,
por isso que eles têm toda essa dificuldade que eu passei hoje me tornou no homem que eu sou. Então eu vejo que se o Sullivan tem essa vida com eles e sem eles seria muito sem brilho, né? A gente tem um porquê, um sentido, né? E tantas pessoas hoje sem sentido na vida, eu colocaria que eles trazem sentido para minha vida. Para existir o Vitor e o Arthur, os seus pais precisaram existir para existir o Sullivan. E quem te conhece sabe o quanto que você é um cara que é apaixonado e principalmente faz questão de mostrar o quanto que você é grato pela vida dos seus pais e principalmente por tudo que eles já fizeram por você. O que que seus pais representam para sua vida? Gustavo, meus pais, eles foram responsáveis, né, pela pessoa que eu sou, né, com todo o jeito deles, né, com todas as qualidades, com todos os defeitos. Tudo que eles entregaram para mim é quem eu me tornei, né? Eu tenho uma enorme gratidão, né, pela vida do meu pai e da minha mãe, né? Eu acho que cada um contribuiu dentro do que podia ali. Minha mãe hoje, o que eu trago, assim, eu trago muita felicidade da minha mãe, alegria, essa energia, né, que ela tem. Eu trago o sorriso dela, essa vontade de ser alegre, de levar energia boa, de ser feliz. Isso eu trago muito dela. Do meu pai, eu trago muita questão estratégica, né, de analisar, de avaliar custos, de valorizar a educação, né? Meu pai, ele não teve acesso à educação, mas eu consegui perceber o tanto que ele valorizava essa educação, né? De querer que os filhos façam a faculdade, de querer que estude, né? Eu participei, sou o filho mais velho, né? Participei muito, muito próximo disso. Então, eu sou muito grato pela vida dos dois e tudo que eles fizeram hoje é o que eu me tornei. Sullivan, nossa vida é um livro de páginas positivas e de páginas negativas. E o mais interessante é que todos os livros que já foram lançados anteriormente e todos que serão lançados por toda a eternidade são livros que você vai encontrar um material contando histórias positivas. Já outros livros vai ter ali uma história negativa. E o mais interessante é que a nossa vida, por ser um livro, as páginas da nossa vida, das nossas vidas, melhor dizendo, somos nós mesmos que escrevemos. Então, se a gente parar para pensar, as nossas semanas, os dias das nossas semanas, todo dia nós somos os próprios autores das páginas dos livros das nossas vidas. Exemplo, às vezes a página que você escreveu de segunda-feira foi maravilhosa, tudo lindo, tudo tranquilo, tudo deu certo no seu dia. Já na terça, às vezes, muitos problemas a serem resolvidos, problemas que aparecem, a página da terça não vai ser tão positiva assim. São assim os nossos dias, são assim as nossas semanas aqui na Terra. Feita essa pequena introdução, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Profundo, hein? Profundo. Eu acho que a nossa vida realmente, como você falou, a gente teve momentos muito... a gente tem momentos felizes, momentos muito difíceis. Eu acho que a fase mais difícil para mim foi eu ter divorciado, né? Para mim foi uma fase muito difícil, muito difícil. Eu mergulhei muito em autoconhecimento. A gente coloca algumas perspectivas, né, na nossa vida. A gente quer casar, a gente quer ter filhos, a gente quer seguir em frente. E às vezes as coisas não caminham da forma como a gente gostaria que caminhasse. Foi um momento difícil, mas necessário. E com todo esse trabalho que eu fiz, de poder me entender melhor, eu investi muito nisso. Hoje eu consigo ter uma vida plena, com serenidade, com paz,
uma vida equilibrada. Claro que não é uma vida ausente de dificuldades, de problemas. Eu acho que isso a gente sempre vai ter. Claro. Mas conhecendo um pouco mais sobre o Sullivan, sobre o meu eu, hoje eu consigo identificar muitas coisas que são traumas de infância, gatilhos mentais. Eu acho que quando você não conhece isso, e eu acho que eu até dentro do meu casamento, eu passei por isso também, não conhecendo isso compactuou da forma como as coisas aconteceram. Mas eu classificaria como um momento muito difícil, mas necessário. Me ajudou também na construção minha como homem. E hoje eu vejo que eu consigo, né, estar tendo um relacionamento muito prazeroso, muito gostoso, de estar tendo essa serenidade, essa paciência, essa paz, essa plenitude. Será que eu posso falar assim? Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Também foi nesse momento, o momento que eu abri a Navios. Eu acho que profissionalmente eu poderia classificar a Navios como uma grande vitória. Pessoalmente eu classificaria como a chegada dos meus filhos, né? Eu não vou colocar os dois, porque... Quais as datas dos dois? Vamos ver de supetão. O Arthur é de 1º de fevereiro, né, de 2008, e o Vitor é de 11 de abril de 2000. O Arthur de 2004, o Vitor de 2008. Então, assim, é igual eu te falei. Se você tem uma história antes dos filhos, você pode ter certeza que a sua evolução ela vem para frente. Com certeza ela vem para frente. Quem é Sullivan Rodrigues? Eu sou um cara alegre, um cara que me cobro muito, um cara que gosta do círculo de amizades, não tantos amigos quanto tinha antigamente, mas eu valorizo muito as minhas amizades sinceras, que são poucas. Gosto muito do social, de estar com os amigos, né, de tomar uma cerveja. Sou muito trabalhador, né, trabalho muito. E um cara visionário. Vejo que eu sou um cara visionário, vejo que sou um cara que almeja coisas maiores, acredito na prosperidade e tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. Eu me classificaria assim. E um cara também que é extremamente apaixonado pelo Clube de Regatas Flamengo. De onde veio esse amor? Meu pai é capixaba. Já responde a pergunta. Torce para algum time do Rio. Já responde a pergunta. O capixaba torce para os times do Rio. Mas, na verdade, a grande paixão pelo Flamengo vem pelo meu pai. Meu pai é flamenguista. Eu também sou flamenguista. O Arthur, eu pude passar essa herança antecipada para ele como flamenguista. O Vitor, ele é cruzeirense. Mas sempre quando tem jogo do Flamengo que a gente vai viajar, ele quer ir junto, o dedo levanta e fala assim, pai, eu quero estar junto com vocês. Eu ainda acho que eu vou conseguir vai virar. Ainda. Eu classificaria que ele tem 2 times. Ele é flamenguista e cruzeirense. Mas o Flamengo é uma grande paixão minha. Passo por um momento muito bom. Sim, especial. Mas todo mundo sabe o tanto que a gente sofreu nessa vida. Com corrupção dentro do time, do clube, né? Dinheiro, desvio, né? Fez péssimos times, mas hoje a gente consegue chegar no domingo e tomar uma cerveja e ver tranquilo. Vendo o jogo. O que te move? Desafios, novos desafios. Eu acho que até minha carreira profissional foi assim. Sim. Iniciei com telecomunicações, daqui a pouco fiquei saturado, vamos para um novo desafio. Indústria farmacêutica, fiquei saturado, agora nós estamos com a Navios. Então, acho que o desafio nos move. Acho que até é slogan de uma empresa aí também. Sullivan, define essa entrevista com uma palavra. Conversa, melhor dizendo. Resenha. De fato, né? Resenha, só faltou a cerveja, se fosse à noite, né? Uma prosa boa, um papo bom, né? Só agradecer pelo convite. Acho que é gostoso, né? A gente tem uma conversa leve, saudável, falar de coisas boas, né?
Que bom que você gostou e foi uma honra do tamanho do mundo poder eternizar a sua história. Aqui é um local de enraizar e eternizar histórias de pessoas que fazem por onde em Governador Valadares. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para poder nos prestigiar. Foi uma honra imensa poder ter você aqui. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que te agradeço, obrigado pelo convite. Tamo junto. Estaremos juntos aí sempre. Muito obrigado mais uma vez, Sullivan. O Super Notícias e o Resenha Cast com essa história edificante vai ficando por aqui. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.